Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e eu vou dar aula agora para o oitavo ano. O assunto de hoje, vamos falar sobre Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, como a gente falou na última aula, ele vai dar o golpe dos 18 Brumários e assim centralizar o poder sobre ele. Ele, Napoleão Bonaparte, certo, general que comandou as tropas francesas contra os invasores que tentaram combater, né, os países sobre é, a Revolução Francesa, tá? E eles também vão ser, eles não, no caso, Napoleão Bonaparte vai ser apoiado pelos gerondinos, tá? E assim ele assume o poder. Napoleão Bonaparte, ele reestrutura a economia francesa, faz as pazes com a Igreja Católica, começa também a fazer fazer as pazes também com a nobreza, porque, por exemplo, da Igreja, ele vai fazer as pazes com a Igreja, sendo que ele que indicaria os bispos franceses, tá? Vai fazer a aliança com a nobreza, porque ele sabia que também havia necessidade com a nobreza. Outra coisa também que ele vai fazer, por exemplo, vai escrever um código civil que, por exemplo, é usado até os dias de hoje, tá? Os códigos civis, né? De Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte, ele é um general, um conquistador. Então, o que ele vai fazer? Vai ter os problemas internacionais. Entre eles, por exemplo, ele vai bater de frente com a Inglaterra, tá? E ele sabe que a Inglaterra, a marinha inglesa é muito mais forte que a marinha inglesa é muito mais forte que a marinha francesa, tá? O Napoleão Bonaparte até tentou guerrear com a marinha inglesa, tá? E vai perder. Então, o que ele faz? Já que eu não posso chegar à Inglaterra, ele faz com que os países da Europa fechem os seus portos para os produtos ingleses, tá? Vai ser o bloqueio continental. Ele fez isso no intuito de que, poxa, a Inglaterra não tendo como vender seus produtos industrializados, vai sufocar a sua economia e eles vão acabar quebrando. Então, só que não é isso que acontece, porque os ingleses não têm só a Europa como seu cliente, tá? Ele tem todo, por exemplo, a Ásia e aqui até a América. Então, não vai abalar muito a economia inglesa. E outra coisa, a indústria francesa, as manufaturas francesas, era muito fraca e assim, os seus produtos não eram de tão boa qualidade como os dos ingleses. E esses países que faziam negócio com a Inglaterra em troca desses produtos industrializados vão começar a bater o pé. Ó, Napoleão, não está dando para aturar isso não. E o que acaba acontecendo? Eles vão começar a quebrar, né, furar esse bloqueio continental. Entre eles está a Rússia. Por exemplo, antes da gente chegar na Rússia e das campanhas, também não podemos esquecer o seguinte: Napoleão Bonaparte, quando ele centraliza o poder sobre ele, eles oferecem a coroa para Napoleão Bonaparte, que vai ser o imperador Napoleão. Aí vai ser uma nova dinastia, tá? Então Napoleão Bonaparte, ao assumir agora como imperador, tá? Ele vai ser coroado. Tanto é que ele chama o Papa para ir na Catedral de Notre Dame para botar a coroa sobre sua cabeça. Só que o Papa, quando chega lá para coroar Napoleão Bonaparte, o que ele faz? Ele toma a coroa da mão do Papa e coloca a coroa sobre a sua própria cabeça. Pô, isso foi um escândalo na época, porque ele queria dizer que ele apoiava a igreja, mas a igreja não mandava nele. Porque esse símbolo de botar a coroa na cabeça pela igreja é no sentido do poder divino. Se o Papa é o representante de Deus na Terra. Então, se ele coloca a coroa, então é Deus que está coroando através do Papa. Só que Napoleão Bonaparte quebra isso. Ele vai se autocoroar e vai coroar sua esposa também, Josefina.
Então, o que vai acontecer? Napoleão Bonaparte, aí sim, vai começar suas campanhas de para aumentar o seu território e, por exemplo, ele vai invadir a Rússia, tá? Que vai ser uma das piores coisas que tem. Mas antes de ele invadir até a Rússia, ele, por exemplo, vai virar para a Espanha, a sua vizinha ali, e Portugal. Tanto é que Portugal, na época, era o príncipe regente Dom João, que a Dona Maria, conhecida como Dona Maria, a louca, Dona Maria I, certo? Então Dom João está como príncipe regente, já que a Dona Maria ainda estava viva, tá? E Dom João, ele foge das tropas de Napoleão. Ele é o único rei da Europa que consegue passar a perna em Napoleão Bonaparte, tá? Tanto é que no início o rei espanhol chega a fazer até um tratado com Napoleão Bonaparte, só que Napoleão Bonaparte faz o seguinte, nesse tratado que eles fazem, na realidade, Napoleão Bonaparte acaba invadindo a Espanha, tá? Porque nesse tratado eles iam dividir Portugal entre os dois, só que Napoleão Bonaparte rasgou esse tratado, invade a Espanha, coloca seu irmão agora como rei da Espanha e invade Portugal. Mas quando chega lá, Dom João VI já tinha se mandado aqui para o Brasil, tá? Então, Napoleão Bonaparte vira seus olhos agora lá para a Rússia e invade a Rússia. Só que a Rússia é o seguinte, ela tá lá esperando as tropas de Napoleão Bonaparte. Ele fala assim, pô, se a gente bater de frente com o melhor exército, dizem na época, que para de cada 5 europeus, um era francês. Então, quer dizer, era muito francês. Seus soldados, a quantidade do exército francês era muito grande. Então, o que vai acontecer é que os russos vão começar a destruir e recuar. Por quê? Porque se caso chegasse a tropa, não ia ter nem o que comer e nem se proteger do inverno. Então eles começaram a recuar e destruir tudo. Então Napoleão Bonaparte chega até Moscou. Chegando em Moscou, ele vai procurar o rei russo. Ele, para você ter ideia, não tinha ninguém na cidade. A cidade tinha poucas pessoas. Tanto é que aqueles poucos que tinham lá chegaram até a se revoltar e mataram até alguns soldados franceses. Mas aí o Napoleão Bonaparte ficou esperando lá o imperador russo para assinar lá o tratado com ele, não apareceu ninguém, tanto é que ele entrou dentro do palácio do rei lá em Moscou de cavalo, foi até o quarto do cara de cavalo, subiu as escadas, foi lá e não encontrou ninguém. Aí Napoleão Bonaparte resolve retornar para a França, já que a Inglaterra ela tinha se organizado para atacar a França. Aí Napoleão Bonaparte resolve voltar. Nisso que ele resolve voltar, ele pega um inverno rigoroso e o exército dele não estava preparado para esse inverno, tá? Então, e outra, como eu falei que os russos tinham destruído tudo, então não tinha como se abrigar do inverno e nem tinha como abastecer as tropas, botar eles para se alimentar e beber água. Então, quando Napoleão Bonaparte sai da Rússia depois desse inverno rigoroso, certo? E vai morrer muitos soldados, ele chega lá arrasado na França e com as suas tropas quase toda destruída. Mas quando ele entra em guerra com a Inglaterra, ele vai perder a batalha e ele vai ser preso, vai ser mandado para o exílio, tanto é que os ingleses obrigam ele a renunciar ao império, e quem vai voltar é Luís VIII, tá? Luís VIII, irmão de Luís XVI, que vai assumir o trono. E Napoleão Bonaparte é mandado para a ilha de Santa Helena, não, de Elba. Manda lá para a ilha de Elba. E quando ele fica lá no exílio, certo? Ele vê que não está satisfeito, ele se reorganiza e pega uma tropa e consegue fugir da ilha de Elba e volta para França. Lá ele faz os 100 dias de governo, né? Vai ser o governo dos 100 dias, certo? Aí vai ter a batalha de Waterloo, tá? Que o general inglês vai ganhar dos franceses, aí Napoleão Bonaparte é de novo preso e agora mandado para a ilha de Santa Helena, onde vai vir a falecer.
tá? Então isso é Napoleão Bonaparte, tá? E voltando aqui, não esquecendo de fazer os exercícios. Antes, eu vou botar um videozinho aí sobre Napoleão Bonaparte para reforçar isso aí que eu falei bem rapidinho, e vocês vão reforçar e vão ver esse vídeo e depois faço os exercícios. No final da nossa aula, lá pelo Zoom, tá? A gente vai corrigir as questões, tá bom? Pessoal, um abraço e até daqui a pouco. Napoleão Bonaparte é uma das figuras mais conhecidas e estudadas da história do Ocidente, e suas realizações, sobretudo durante a era napoleônica, inspiraram e ainda inspiram intensos debates históricos conceituais, não somente relacionados a fenômenos da época em que viveu, mas a toda a idade contemporânea. Napoleão Bonaparte nasceu em 1769, na ilha de Córcega, no Reino da França. Um ano antes, essa ilha era da Itália. Ele foi o segundo filho de Carlo Maria Bonaparte e Maria Letícia Ramolino. A família era descendente da pequena nobreza da Itália. O pai dele era representante de Córcega na corte do rei Luís XVI, e a sua mãe criou ele com pulso firme. Isso fez com que ele recebesse uma educação acima da média da época e da região. Na escola, ele se interessou bastante por matemática, história e geografia. Em 1784, ele entrou para a Escola Militar de Paris e lá estudou para se tornar oficial de artilharia, mesmo antes ele tendo demonstrado interesse em formação naval. O curso, que era de 2 anos, ele teve que terminar em 1. Isso porque o pai dele morreu e com isso a renda da família foi reduzida. Ele se formou em 1875, com isso ele se tornou segundo-tenente do Regimento da Artilharia de La Fère. O estouro da famosa Revolução Francesa aconteceu pouco tempo depois, em 1879. A Revolução Francesa levou a França a passar por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. A aristocracia do antigo regime perdeu seus privilégios, libertando os camponeses dos antigos laços que prendiam eles aos nobres e ao clero. Isso foi a alavanca que levou a França do regime feudal para o capitalista. Napoleão lutava na Córcega numa difícil luta entre realistas, revolucionários e nacionalistas. No começo ele era contra a Revolução Francesa. Ele era fiel à monarquia e valorizava a disciplina militar. Condenou essa insurgência popular. Mas aos poucos, os soldados de seu destacamento começaram a se juntar aos patriotas na defesa dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ele mudou de lado e apoiou os representantes da média e da pequena burguesia e das classes populares, conhecidos como jacobinos revolucionários. Com isso, ele foi promovido a tenente-coronel. Em 1792, ele conseguiu convencer as autoridades de Paris a promover ele a capitão. Quando voltou a Córcega, entrou em conflito com o líder local, que sabotou uma investida francesa numa ilha italiana. Por isso, Napoleão e a família fugiram para a França continental em junho de 1793. Nesse ano, o rei Luís XVI perdeu a cabeça, mas isso foi literalmente, ele foi guilhotinado na Praça da Revolução em Paris. Em junho, os jacobinos tomaram a Convenção Nacional, que era o regime político da época. Em julho de 1792, ele tinha publicado um panfleto pró-republicano, o que fez com que ele ganhasse a admiração e apoio de Auguste Robespierre, irmão mais novo do líder revolucionário jacobino Maximilien Robespierre. Com isso, ele começou a subir na consideração dos revolucionários e foi crescendo em influência até ser nomeado general. Só que, com a queda dos irmãos Robespierre, ele foi colocado sob prisão domiciliar por sua associação com eles. Ele foi liberto depois de 2 semanas e, por causa de sua habilidade técnica, foi convidado a elaborar planos para atacar as posições italianas na Guerra da França com a Áustria. Ele também participou de uma expedição para retomar a Córcega dos britânicos, mas os franceses foram expulsos pela forte marinha britânica. Em outubro de 1795, monarquistas em Paris declararam uma rebelião contra a Convenção Nacional.
Isso porque eles foram excluídos de um novo governo, o Diretório. Paul Barras, que era um dos líderes da reação, soube das façanhas militares de Bonaparte e deu para ele o comando das forças improvisadas em defesa da Convenção no Palácio das Tulherias. A derrota da ação pró-monarquia eliminou a ameaça contra a Convenção e deu a Bonaparte fama repentina, riqueza e apoio do novo Diretório. Em 1796, Bonaparte se casou com Josefina de Beauharnais, ex-amante de Paul Barras. 2 dias depois do casamento, Bonaparte deixou Paris para assumir o comando do exército francês na península de Itália e foi líder numa invasão bem-sucedida. O segredo do sucesso dele nas várias batalhas resultou da aplicação de ideias convencionais militares para situações do mundo real e também o uso criativo da artilharia como uma força móvel para apoiar a sua infantaria. Durante a campanha, Napoleão se tornou cada vez mais influente na política francesa. Ele fundou 2 jornais, os 2 para as tropas do seu exército e também para a circulação na França. Nesse momento, alguns alertaram que ele poderia se tornar um ditador. Após 2 meses de planejamento, Bonaparte decidiu que o poder naval da França não era ainda forte para enfrentar a Marinha Real Britânica e propôs uma expedição militar para tomar o Egito e, com isso, prejudicar o acesso da Inglaterra nos seus interesses comerciais na Índia. Só que, mesmo com muita garra e luta, realizou uma desastrosa campanha de conquista do Egito, que, mesmo com fracasso, não diminuiu o prestígio dele entre o povo. A sociedade francesa estava passando por um momento tenso com os processos revolucionários no país. De um lado, com a burguesia insatisfeita com os jacobinos, e do outro lado, as tradicionais monarquias europeias, que tinham medo que os ideais revolucionários fossem estabelecidos nos reinos. O governo do Diretório foi derrubado na França sob o comando de Napoleão, junto com pessoas da alta burguesia conhecidos como girondinos. Ele instituiu o consulado, que foi a primeira fase do seu governo. Esse golpe ficou conhecido como Golpe 18 de Brumário. Essa data corresponde ao calendário estabelecido pela Revolução Francesa e equivale a 9 de novembro do calendário gregoriano. O ano era 1799. Napoleão é nomeado o primeiro cônsul e depois cônsul vitalício. Em 1804, ele foi aclamado pelo povo e sagrado pelo Papa. Napoleão se nomeou imperador da França, sendo coroado na Catedral de Notre-Dame pelo Papa Pio VII, com o título de Napoleão I. Nesse mesmo ano, foi promulgado o Código Civil Napoleônico, que foi até inspirado no direito romano. Bonaparte se cercou de uma corte suntuosa. Os generais e os altos funcionários recebem títulos de nobreza. Seus irmãos se transformam em monarcas. Mas Napoleão não tinha filhos para eventualmente sucedê-lo. Então ele se separa de Josefina e se casa com Maria Luísa da Áustria, filha de Francisco II e irmã de Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Aí, enfim, ele teve um filho, mas que teve uma vida bem breve. A opinião pública foi mobilizada pelos apoiadores de Napoleão. Isso fez com que fosse aprovada a implantação definitiva do governo do Império. Em um plebiscito de 1804, foi aprovada uma nova fase da era napoleônica com quase 60% dos votos. Foi reinstituído o regime monárquico na França e, claro, que Napoleão foi indicado para ocupar o trono e iniciar sua dinastia. Com todo o poder nas mãos, ele estabeleceu uma nova forma de governo e também novas leis. Ao vencer várias nações, ele se tornou senhor de um extenso império. É até comparável em tamanho somente ao antigo Império Romano, que foi extinto há mais de 1000 anos. Em pouco tempo, seu exército conquista a Itália, os Países Baixos, a Polônia e vários principados da Alemanha. Em 1806, na tentativa de arruinar a Inglaterra, ele decreta o famoso bloqueio continental. Isso determinava que os países não poderiam comercializar com a Inglaterra. E foi nesse contexto que a família real portuguesa veio para o Brasil, porque Portugal continuou comercializando com os ingleses, então Napoleão ameaçou invadir o território português. E a família real vazou do país. Mas isso é tema para outro vídeo. Em 1808, Napoleão usurpou o trono espanhol e nomeou seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha. No campo jurídico, o maior feito de Napoleão foi a elaboração do Código Civil, responsável por se tornar um marco no direito civil e referência até nos dias atuais.
no campo político-militar e também no campo econômico, o desenvolvimento da França frente à Inglaterra e o restante da Europa foi significativo, porque houve o estímulo às indústrias e à produção em toda a nação. O grande e poderoso exército francês conquistou e influenciou grande parte da Europa, colocando a França como uma das potências da época. No dia 13 de setembro de 1812, a aldeia de Filly, perto de Moscou, testemunhou uma reunião tensa de 10 oficiais de alto escalão russos dentro de uma cabana de madeira. A discussão era para definir se Napoleão Bonaparte entraria em Moscou. Era uma decisão difícil. Desistir da cidade significava desgraça, mas tentar defender ela seria ainda pior. O exército russo, já exausto, havia perdido cerca de 45 mil soldados durante a Batalha do Rio Moscova na semana anterior. Depois de muita discussão, o marechal de campo ordenou a retirada com o objetivo de preservar suas tropas. O exército de Bonaparte entrou na cidade sem qualquer resistência. Essa foi a primeira vez que Moscou era capturado por um inimigo estrangeiro em 200 anos. Só que quando Napoleão chegou, a cidade estava quase deserta. Apenas cerca de 6 mil dos 275 mil moradores havia permanecido. Pouco antes de invadir Moscou, Napoleão ficou nos arredores esperando que os russos se rendessem oficialmente, mas ninguém apareceu. Em vez disso, ele foi informado de que a cidade estava jogada às moscas. Sabendo disso, ele entrou diretamente na residência do imperador. Porém, assim que os franceses entraram na fortaleza antes defendida, começaram a brotar focos de incêndio por toda a cidade. Essa situação acabou com as celebrações de Napoleão, que foi obrigado a deixar o local. Quase 80% de Moscou, que era quase toda de madeira, foi consumida pelo fogo. Napoleão encorajou o exército de 100 mil soldados a desbravar a cidade, mas as coisas saíram completamente de controle e os homens entediados começaram a saquear. Os russos que não saíram da cidade partiram para a briga e, estando em menor quantidade, mataram dezenas de franceses no processo. O inverno russo ficava cada vez mais intenso e faltavam suprimentos para o exército. Com pouco para comer e despreparados para o inverno, as forças de Napoleão voltaram para Paris, sofrendo grandes perdas ao longo do caminho. Em 1814, forças militares de vários países, lideradas pela Inglaterra, invadem a França, chegam a Paris e obrigam Napoleão a abdicar do trono francês. Com a sua derrota, foi escrito o Tratado de Fontainebleau, em 1814. Assim, ele foi para o exílio na ilha de Elba, com direito a uma pensão e uma escolta de 400 militares. Separado da esposa e do filho e com rumores de que ele iria ser banido para uma ilha remota no meio do Atlântico, ele conseguiu escapar. Ao voltar à França, o 5º Regimento foi enviado para interceptá-lo. Napoleão encarou a tropa sozinho, desmontou do seu cavalo e gritou para o regimento: "Aqui estou eu, matem seu imperador se assim o quiserem." Dizem que os soldados responderam com "Viva o imperador!". O fato é que eles marcharam com Napoleão até Paris, de onde Luís XVIII fugiu. Assim, Napoleão reconquistou o poder. Com isso, teve início o governo dos 100 dias, onde tentou fazer uma constituição baseada no liberalismo. A Europa coligada voltou a lutar contra a França, e Napoleão é derrotado por uma coligação anglo-prussiana. Isso aconteceu na Batalha de Waterloo. Ele foi exilado pelos britânicos, foi mandado para longe para evitar que ele retornasse ao poder, como fez depois de seu primeiro exílio. Dessa vez, ele foi enviado para a pequena ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde viveu até sua morte em 1821. Quando morreu, Napoleão estava com 51 anos, e para alguém que teve uma vida difícil ao redor dos campos de batalha, essa foi de fato uma vida longa.